Amados, graça e paz, vamos iniciar uma nova série de estudos por título Vitória no Deserto. Essa série nós vamos adaptar do livro Vitória no Deserto de João Bevere, tá? Assim como também de outros textos que a gente vem a ler. E o que vamos estudar, na verdade, trata da vida no deserto, é um período ou um lugar que todos nós cristãos passamos, caso a gente pretenda viver em íntima comunhão com Deus. E o deserto não é um lugar onde a gente deve buscar sinais, maravilhas, e sim uma íntima comunhão com Deus que vai imprimir em nós o caráter e a força de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um tempo de aprendizagem, que a gente pode trazer grande desconforto, se a gente não tiver uma visão nas promessas de Deus, ou podemos viver na dimensão da alegria, sabendo que estaremos sendo aperfeiçoados pelo Senhor. Então, que cada um de nós possa receber o encorajamento necessário na nossa jornada de busca daquele que a tudo e a todos satisfaz, que é o Senhor nosso Deus e Pai, e que também nós possamos nos permitir que o Espírito Santo fale pessoalmente a cada coração. E assim a gente tem a nossa experiência particular, né, na nossa própria vida, e cada um de nós, na verdade, tem um deserto diferente, sob circunstâncias também diferentes. E no deserto, tanto eu como você, né, precisamos estar alertas para não sermos tomados de confusão, de frustração, de medo, de suspeita, de solidão, de falta de ânimo. E diante dessas circunstâncias ou desse sentimento, a gente via falar ou contestar como é que eu vim parar aqui, ou por que eu estou aqui, esse não era o lugar do meu destino. Mas se você sempre clama a Deus, saiba disso, rasgando o seu coração, pedindo que Ele purifique você dos seus pecados ocultos, que limpe você e faça de você um vaso de honra, removendo tudo que impeça a manifestação da glória dele em sua vida, saiba que esse é o processo que Deus vai usar para que tudo isso aconteça em sua vida. É o deserto. Então, que você encontre a força e a coragem necessárias a fim de avançar para o alvo que é Deus. Essa é a minha oração. Então, quando você tem a compreensão do lugar que você está, sua vida passa a ser vista sob outra perspectiva. Você vai ver a mão de Deus, ainda que não sinta o seu toque, né? E o deserto é um período, amados, de amadurecimento, no qual não nos preocupamos com o que Deus nos vai nos dar, mas sim em fazer cumprir em nós a sua vontade. Então vamos pensar a partir de Jó, capítulo 23, versículo 8 e 9, que diz assim: eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Se esconde-te à direita, não o diviso. Então não é assim, né, que a gente às vezes chora, você deseja ouvir a Deus e tudo o que consegue é ouvir apenas um grande silêncio. Você ora e sua oração não passa do teto. Você fica frustrado, você se lembra de quando, em completa frustração, em outras épocas, até no início da jornada cristã, balbuciava o nome do Senhor e percebia a manifestação imediata do Senhor sobre a sua vida. Mas agora no deserto você está gritando: ó Senhor, onde estás? E aí, como Jó, você olha para todos os lados procurando Deus e não percebe. Você nem enxerga que o que Deus tem feito a seu favor. Então, amados, bem-vindo ao deserto. Fique sabendo que você não está sozinho, mas em boa companhia. Vamos pensar em alguns personagens que viveram seus dias de deserto. Você anda no deserto por onde Moisés andou. O mesmo Moisés criado como príncipe ali no palácio de Faraó, Moisés que tinha uma visão de libertação do seu povo ali da escravidão no Egito, aquele Moisés que pastoreou umas poucas ovelhas num canto isolado do deserto por 40 anos, né? Você também tem a companhia de José, José que era o preferido do papai, José que tinha sonhos com liderança e conquistas, José que ainda jovem foi jogado numa cisterna e depois foi vendido como escravo por seus irmãos. José que estava apodrecendo ali na prisão de Faraó. No deserto você vai se sentar ao lado de Jó, que é um homem descrito pela palavra de Deus como o maior de todos os do Oriente. Jó que perdeu tudo, né? Perdeu bens, filhos, saúde e o apoio da própria esposa. Mas, amados, o mais importante é que eu e você, no deserto, sempre estaremos acompanhados do Filho de Deus, Jesus, que depois de receber do Pai o testemunho de que era seu filho, na companhia do Espírito Santo, ele foi para o deserto enfrentar as forças das trevas.
Então, a lista de viajantes do deserto é extensa, porque o deserto é o lugar por onde passa todo filho de Deus. A gente gostaria de não passar pelo deserto. Gostaríamos de ver pessoas não passando pelo deserto. A gente vive, né, na tentativa de encontrar atalho ou desvio para não entrar no deserto. Só que eles não existem. A rota da terra prometida, da Jerusalém celestial, inevitavelmente vai passar pelo deserto, e a terra não vai poder ser conquistada se a gente não atravessar o deserto. Se a gente quiser entrar na terra prometida, precisamos entender o tempo em que estamos vivendo nos desertos. Então a gente precisa conhecer os tempos. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, fala de uma família. E ela era conhecedora. Diz assim, ó, dos filhos de Issacar, conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer. Então, por eles conhecerem o tempo de Deus, os filhos de Issacar sabiam o que deviam fazer, né? Qual era a alternativa, qual o passo a seguir. Aqueles que entendem os tempos e as épocas do Espírito Santo de Deus, por certo, vão conhecer o que Deus quer fazer. E aí vão obedecer à voz de Deus. Por outro lado, aqueles que desconhecem os tempos, as épocas de Deus, não vão saber o que Deus está tentando realizar na sua própria vida. E aí, consequentemente, não vai agir de forma correta. Jesus fala desse tema em Lucas 12, 54 a 56, quando ele diz: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. Está chovendo agora. E pensando na agricultura, no plantio, né? Você sabe que o agricultor ele não colhe na época do plantio. É óbvio que ele tem que semear na época do plantio para poder colher na época da cega. A época do plantio, né, é uma época certa e fundamental para que se obtenha uma boa colheita. Se o agricultor, por exemplo, plantar antes do tempo ou depois do tempo, ele não vai ter uma boa colheita. Por quê? Porque as sementes lançadas na terra precisam se adaptar ao solo e ao clima para se desenvolver. E aí a umidade, o calor, a geada, o frio vão vir, né, antes da época da colheita. Então, para usufruir tudo que o Criador coloca ao seu dispor, o agricultor ele precisa entender os tempos e as épocas. Ele sabe a hora de semear, quando arar e o momento certo de escolher. E o mesmo acontece com a igreja hoje. A gente está se preparando para uma grande colheita, para recebermos os benefícios do cuidado do nosso supremo agricultor, é Jesus, né? Ele. A gente tem que conhecer os tempos e as épocas. Queremos colher, mas a época da cega não chegou. O agricultor ainda está limpando a terra e está podando os ramos. Jesus ele repreendeu os judeus por procurarem as coisas erradas na hora errada. A palavra de Deus diz que em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, existe um tempo especial com um propósito crucial em que vivemos no deserto, em que a gente trabalha duro e a gente poda as plantas para que depois os frutos possam aparecer. O propósito do deserto na nossa vida é o de nos preparar para algo importante que está por vir. O deserto tem o seu lado bom, especialmente para aqueles que obedecem ao Senhor. Por quê? Há um propósito com o deserto, que é nos treinar, nos preparar para um novo mover do Espírito Santo. Esse momento que estamos vivendo é para isso, para que a gente seja aperfeiçoado. Se essa verdade não estiver impregnada em nós, né, quando a gente entra no deserto, a gente pode se comportar de forma indevida. Sem perceber, as pessoas começam a fazer coisas erradas. Então, se você tentar achar uma rota de fuga, antes de perceber a razão de Deus ter colocado você nessa situação atual, né, o porquê do deserto em sua vida, você pode ficar durante longo tempo em lugares ermos. O resultado é que você vai passar a enfrentar dificuldades, passar a enfrentar frustrações, passar a enfrentar derrotas, a menos que você entenda que foi Deus quem colocou você nesse deserto e que Ele é quem está cuidando de você. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Porque, por eles não entenderem a razão de serem levadas ao deserto, toda a geração morreu antes de entrar na Terra Prometida. Deus queria provar a cada um deles
Deus queria preparar, Deus queria treinar ali no deserto. Só que o povo não entendeu dessa maneira, achando que, na verdade, o que Deus estava fazendo era punindo eles. E por isso o povo murmurou, reclamou e pecou de forma constante. E aí, quando chegou o momento de deixarem para trás o deserto, entrando definitivamente na Terra Prometida, começaram a dar ouvidos ao relatório dos 10 espias medrosos, né, convocados. Eles foram convocados na presença dos espias, escolherem entre as promessas de Deus ao seu favor, né, acompanhadas da capacitação divina para entrar na terra e obter tudo aquilo que Deus havia dito, ou então convocar a ver a visão humana, acompanhada da incapacidade humana. E aí eles escolheram a visão humana, desprezando o próprio Deus. Eles achavam que não poderiam herdar a terra que manava leite e mel, como Deus tinha prometido. E aí Deus diz, vou dar a vocês o que merecem. 1 Coríntios 10:11 tem uma advertência para nós sobre aquilo que aconteceu no deserto. Diz, estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, eles agiram de maneira errada por desobedecerem a natureza e o caráter de Deus. E o que parecia ser uma jornada curta no deserto se prolongou por toda uma vida. Então, aqueles que sabem que para entrar no deserto, que para entrar na Terra Prometida, precisam atravessar o deserto, né, precisam enfrentar as dificuldades com alegria, esses sim vão contemplar a terra que os aguarda. Essa visão da glória futura, amados, deve capacitar a mim e a você, para que a gente termine a jornada com coragem, com intrepidez, enfrentando os obstáculos, a fim de sermos perfeitos e íntegros, né? E em nada deficientes. Que o Senhor possa nos preparar, fazer de nós vasos úteis para o seu serviço e aptos a recebermos o novo mover do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós vamos continuar na próxima semana, ainda sobre esse tema, falando que o deserto não é lugar de punição, né, ou de reprovação, mas lugar de aperfeiçoamento. Que o Senhor nosso Deus continue falando ao meu coração, ao seu coração, e que busquemos, nesse momento de isolamento social, entender a necessidade de vivê-lo, né, como um momento instrutivo do Senhor para a nossa vida. E entender os sinais que o Senhor está dando, como os filhos de Issacar, e assim buscarmos em Deus, à luz do Espírito Santo, as soluções para os dilemas do nosso cotidiano. Fiquem com Deus, que o Senhor nosso Deus continue enchendo você com mais e mais da sua graça.